Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma análise no gráfico aqui comigo. Tô aqui com o gráfico do mini índice no diário, beleza? E eu identifiquei estes dois candles aqui, tá? E fizeram o preço voltar a subir. Então, eu também considerei que ele está bem próximo. O candle que ele fez ontem, né? A mínima dele ficou bem próxima desses dois candles. Aqui também houve um momento, né, que o candle do diário tocou e voltou a cair um pouco, tá? Deixa eu olhar mais para trás. E aqui também tem esse teste aqui, esses candles testando essa mesma região. Então estou marcando o 98 e 500 como um ponto importante, tá bom? Eu acredito que perdendo esse ponto vai ficar bem complicado, ele volta a cair mais forte em busca de um novo patamar que seria no 96,770. Isso pode não acontecer hoje, é uma análise do gráfico diário, mas para ensinar vocês a analisar o gráfico, tá? Vou agora para o tempo gráfico dos 60 minutos. 60 minutos aqui. E eu posso ver, deixa eu espichar um pouco aqui, eu tracei essa LTB. LTB, para quem não sabe, é uma linha de tendência de baixa, tá? Aqui não teve um toque perfeito, mas eu considerei esses dois pontos aqui. É uma linha de tendência de baixa que é formada pela ligação das máximas dos topos, tá vendo? Para a gente poder ter uma referência do que o preço está fazendo. Então, no tempo de uma hora, nos 60 minutos, ele vem fazendo uma sequência de topos e fundos, tá? Descendentes. Olha, na tendência de baixa é a formação de topos e fundos descendentes. Aqui nós temos este fundo. Deixa eu pegar minha ferramenta de desenho aqui. Nós temos aqui este fundo aqui e temos aqui também este ponto aqui. Nós podemos considerar porque houve uma rejeição aqui, né? Posso forçar uma barra para considerar um fundo duplo aqui? Tomara, né? Seria muito bom se o preço voltasse a subir. Porém, se ele respeitar isso, ele tende a subir, tá? Tende a subir o preço aqui, mas o que vai acontecer? Ele vai encontrar esta LTB, esse ponto aqui, vai encontrar uma resistência. Ele pode, se tiver um movimento como esse, seguido de bastante volume no gráfico, tem um bastante volume, né? Aquela nossa barra, nosso indicador de volume. Então ele pode romper sim, tá? Ele pode romper e voltar a subir. Pelo menos a gente precisa identificar os pontos de briga, que no caso, olhando esse gráfico, é esta LTB, ele pode voltar a cair e no mínimo voltar, né, para ganhar força e continuar subindo, ou daqui continuar caindo. Então nós temos esse ponto aqui que eu vou fazer um desenho para vocês, tá? É um ponto de resistência. Se ele romper esse ponto, se o preço romper esse ponto e continuar, mesmo que ele rompa, volte a testar e continue subindo, o próximo ponto que ele vai encontrar de resistência é este topo aqui, tá? Ele vai encontrar este topo e vai tentar novamente fazer o rompimento, né? E ele, a partir daqui, ele também pode retornar, tá? Também pode retornar. Então, eu vou marcar mais esse ponto aqui, um ponto de decisão, um ponto de briga. Geralmente, esses pontos aqui não são pontos, não tem volume aqui. Quando ele vai voltar, não tem volume. Quando ele vai romper, tem volume. O que acontece? Aonde que ele volta? Quais são os pontos que ele pode voltar? Ele volta até, até aqui, por exemplo. Eu seguir aqui. Ele pode voltar para testar. Ele pode voltar para testar
a LTB novamente para voltar a subir. Pode testar o fundo, tá? Que pode ser uma dessas duas regiões aqui, em branco. Pode voltar a testar essa região aqui. Deixa eu voltar aqui. E vamos imaginar que ele volte, que ele continue subindo. Ele volta para testar, geralmente dá um toque e continua subindo. Qual é a próxima parada dele? Próxima parada do preço. Independente de qualquer tipo de tempo gráfico, o comportamento é esse, tá? Próxima parada é essa novo patamar ali, novo topo, tá? O preço ele busca topo quando sobe e busca fundos quando desce. Ele vai encontrar uma nova região aqui. Aqui ele vai encontrar gente querendo que o preço volte, protegendo suas operações e pode ter uma nova correção. E quando ele abre uma correção como essa, ele pode vir buscar a mínima, ele pode buscar só um pouco e etc. Qual é a tendência? Qual é a tendência? Vou falar um pouquinho de tendência aqui. Se eu tenho esse movimento, eu vou riscar aqui, vou ter que apagar, acredito que você já tenha entendido. Deixa eu só complementar aqui até onde ele vem, tá? Então ele pode vir tranquilamente buscar a última resistência vencida. Ele pode vir aqui buscar esse ponto e voltar a subir também. E voltar a subir. O preço ele vai navegando, né, segundo o Price Action, análise técnica, ele vai navegando em busca dos topos e fundos, tentar romper e por aí vai. Deixa eu ver aqui. Então, nesse entendimento, apesar do zigue-zague, nós teríamos uma formação aqui, né, um comportamento de uma figura gráfica chamada fundo duplo, uma projeção desta forma aqui, tá? Isso é uma visão otimista, né? A visão otimista do cenário, uma reversão e etc. Né? Vamos agora dar uma olhadinha no... E o que eu posso marcar aqui então, nesse gráfico? Baseado nesta análise, eu posso marcar esta região, vou marcar por aqui. Qual seria o último topo? Seria... Eu arredondo, tá? Vou arredondar aqui para 101.900. Beleza? Então, vou deixar marcado esse ponto, minha referência. Né? Vamos falar do cenário, a partir daqui, o cenário pessimista. Tá? Então, ele sobe, como eu falei, para cair. Se eu estou em tendência de baixa, pessoal, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Aqui ele parou. Tá? Aqui ele não avançou, ele não fez isso. Aqui ele parou, posso considerar aqui. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer isso no mínimo, né? Ou até um teste aqui em cima, como eu falei. E ele pode voltar, pode lateralizar nesta região, né? E também pode, deixa eu botar outro cenário aqui, pode romper aqui o 85, 98.500 e ir embora, caindo. O preço ele pode fazer sempre esses três cenários. Tá? Então vamos aqui, temos mais um ponto no 101.900. Deixa eu botar agora no gráfico dos 15 minutos. 15 minutos, deixa eu explodir aqui. Eu mantenho a minha referência da leitura do tempo gráfico maior. Aqui eu começo a ver, né, que realmente parece ter sido um fundo duplo. Eu estou torcendo muito. Eu começo a ver também que tinha uma LTB acontecendo e foi rompida e foi testada. Ó, a linha de tendência de baixa aqui, ela foi rompida. Aqui, na verdade, foi rompida aqui, testada e voltou a subir e ficou funcionando acima. Então eu posso considerar esse toque. Deixa eu apagar essa LTB aqui.
eu botar minha ferramenta de desenho. Calma aí. Eu posso considerar esses pontos aqui. Ah, ó, tudo próximo, né? Posso considerar esta região aqui como uma região de fundo, uma região de suporte, né? Fazendo um suporte nesse patamar aqui. Então eu vou considerar esse ponto também dentro do nosso estudo. Então assim a gente vai construindo nosso estudo aqui, ó. 99.630, ou posso botar um pouquinho para cima. Não é um preço exato, tá, pessoal? É uma região, uma região. Eu vou até desenhar em forma de região para vocês entenderem um pouco melhor. Olha, uma região seria aproximadamente isso aqui. Como é suporte, eu vou botar verde. Suporte verde. Tá? Então, nós temos uma região de suporte. O que faz na região de suporte? Compras. Tá? A máxima pode romper direto? Pode. Se romper direto, se perder essa região em verde, você estopa. Tá? Melhor do que você comprar aqui nessa região e tomar um stop mais longo, que aqui é o ponto de stop. Né? Aqui, ó, onde está a minha linha, é o ponto de stop. É sinal que ele vai estar rompendo essa região, né? Abrindo e fechando o candle abaixo dessa região. Como região, posso até considerar aqui, tá? Ó, como região, posso até considerar isso tudo aqui como região de suporte. Vai ficar um pouco mais claro, tá? E eu vou botar o preço aqui para a gente ter uma referência. Vou botar o preço aqui. Preço, preço de referência dessa região, 630, tá? E então, nós vimos que tem uma LTB que foi rompida e o preço continua caindo. Vamos ver agora uma outra informação aqui em relação a LTA aqui. Ó, a LTA também foi rompida. Então o que o preço está fazendo aqui? Ó? Ele está lateral nesta zona aqui. Então eu vou marcar aqui um novo ponto como um ponto de resistência. Tá? Ponto de resistência aqui. Tá? Considerando também até aquela. Aqui ele não tocou na LTA, na LTB, não tocou, e aqui pode ser que não toque também. E até caia antes, né? Como nós podemos ver, tem uma região aqui de resistência nesse gráfico. Muito importante vocês terem o seu planejamento, né, com o mercado fechado, planejar suas regiões com o mercado fechado. Eu vou marcar um ponto de referência aqui para saber que ponto que tá. Vou escolher esse ponto aqui. Mais redondo, que é mais fácil decorar, 530. Então nós temos mais um ponto 530 a considerar no gráfico, tá? O que acontece se ele romper essa região, esta zona aqui? Ele romper essa zona aqui, ele vai subir, vai encontrar essa LTB de um tempo gráfico maior, pode voltar a cair, pode romper e continuar subindo, tá? E o que faz se ele não romper? Ele pode subir. Vamos imaginar que ele abre aqui, pode subir. Quando chegar aqui, ele vai sentir a patada do urso, vai voltar a cair. Pode ficar aqui o dia todo, pode perder a região de suporte também. Aqui, testar a região e voltar a cair. Então, a gente tem esses pontos de referência, ó, 630, 530. Por coincidência, 530, 630, tá bom? Vamos lá, vamos continuar analisando aqui os outros pontos. Eu acho que depois que ele romper esse ponto e a LTB, ele vai buscar o 900, ele pode subir bem, tá? E aqui no 900 ele encontrar uma nova força querendo empurrar o preço para baixo. Bom, lembrando que isso pode não acontecer exatamente num dia, pode acontecer nos 3 próximos dias, na semana, né? Que eu estou fazendo um tempo gráfico dos 15 minutos, tá? Pode buscar a região de fundo aqui novamente.
Então nós podemos também marcar este fundo aqui, ó, porque teve esta força compradora aqui e também teve bastante força aqui. Eu posso marcar esse ponto aqui também como referência. E isso tudo aqui, isso aqui, vou marcar tudo como uma região, uma zona de suporte. Para a gente falar de zona de suporte, marcar isso tudo aqui como zona de compra, tá? Aqui é onde você vai encontrar pessoas interessadas em comprar o mini índice. Bom, e é uma análise técnica, tá? É uma análise gráfica, serve para qualquer ativo que você estiver operando. É a mesma teoria. Aqui embaixo você vai encontrar força, como teve dessa vez aqui. Se perder, vou repetir como que funciona. Se perder, perdendo mais ou menos que o 98.500 que ele faz, vai cair direto. Não, ele volta para testar e cair. Cuidado com isso, tá? Então, muito cuidado com esses com a volatilidade do mercado. Então aqui nós temos possibilidade de encontrar força compradora, tá? Força compradora aqui, empurrando o preço para cima, né? Se perder isso aqui é uma região de suporte, o preço está aqui, então isso aqui é uma região de suporte. Mas se perder essa região de suporte e começar a funcionar o preço aqui embaixo, né? Isso aqui vai virar uma zona vai virar resistência. Peraí, deixa eu mudar aqui. Isso aqui vira resistência. Porque todo suporte, quando rompido, ele vira uma resistência. Toda resistência vai virar um suporte. Se a resistência era relevante, porque aqui eu estou marcando somente pontos relevantes, existem outros pontos menores de suporte existentes que pode dar entrada, pode dar compra, pode dar venda em cima dessas regiões. Só que eu olho macro, macro na visão do day trade do dia. Então, se ele é relevante, uma região, uma zona de preço relevante de suporte, vai continuar sendo relevante na resistência. Ou seja, se demorou para romper, para cair, vai demorar para romper, para subir, tá? Mas lembrando, são tudo possibilidades. Estamos falando de possibilidades, não é uma regra que tem que ser assim. O Marcos falou e não era, não. É uma possibilidade. A probabilidade da zona de suporte é que tenha gente empurrando o preço para cima. De resistência que tenha players empurrando o preço na venda para baixo. Tá bom? Então nós temos mais esses pontos aqui, essa região toda. E vamos dar uma olhadinha nos 5 minutos agora, só para conferir como que ficou o nosso gráfico. Tá bacana, né? E é assim que eu faço as análises para poder começar o meu dia. Nos 5 minutos, o que eu tenho aqui visível? Eu tenho outros pontos importantes, como esse aqui, ó. Foi testado uma, duas, aqui como suporte, aqui como resistência. Então eu posso marcar esse ponto também, esta região, que também é uma região. Sempre vai ser região, pessoal, sempre. Então essa região, vou marcar em vermelho. Posso considerar aqui essa região. Você vê que bate legal no gráfico. Ele testou aqui, testou aqui. Tá? E o ponto aproximado é o 950. O que vai acontecer com essa região se o preço está embaixo, quando chegar lá em cima ela vai ser resistência. Quando o preço estiver aqui em cima, ela vai ser suporte. E aqui eu tenho outro ponto, só que esse ponto já são pontos mais fracos, porque são de 5 minutos. Quanto maior o tempo gráfico, mais forte é o ponto. Tá bom?
São pontos mais fracos que tem aqui. Então essa é a escadinha que o preço pode vir subindo e descendo para baixo aqui. Para baixo é todo santo ajuda, né? Num cenário como esse, né? Para baixo, tá? Mas eu acredito que agora a gente vai para o alto e avante. Tem que ser, gente. Vamos pensar positivo, né? Então é isso, pessoal. Esse é o mini índice, mas essa análise serve para o dólar, serve para qualquer ativo que você quiser planejar suas operações, suas entradas. Beleza? Deixa eu colocar uma seta aqui também, só para... Olha. Vou até botar assim, ó. Vou até colocar ela. Sim, forte. Perdeu 98.500, ficou ruim, tá? Então, lembrando que tendência maior é de baixa, cenário lá fora. Nesse momento, o cenário tá, cenário de crise aí, tá bom? A outro detalhe aqui que eu posso visualizar rapidamente aqui é uma LTA formada aqui, ó. Talvez pode ser que se forme essa LTA e o preço até fique triangulado. Tá? Olha como é que é importante aí. Acaba ficando o preço num triângulo, tá? Tem essa linha de tendência de alta. Tá? É sempre importante você aprender a traçar essas linhas para você suas análises. O que acontece quando tem triângulo, tá? Triângulo, ele vai chegar aqui, vai subir, vai chegar aqui, descer, pode chegar aqui novamente, sentir a LTA subir, até decidir romper para um dos lados com força e seguir o caminho, tá? Isso, mas esse é o que eu tô querendo, né? Vocês já perceberam que eu quero que o preço suba, né? Ou ele pode descer também. Bom, gente, importantíssimo isso, tá? Galera aí da mentoria, galera, meus amigos aí, aprender a analisar o gráfico, tá bom? Para entrar no mercado preparado, sabendo os possíveis caminhos que o preço pode tomar. Valeu, pessoal. Até a próxima.